Então, hoje estamos abrindo aqui no Azure Summit a trilha de infraestrutura. Essa trilha vai estar mais focada em situações como Disaster Recovery, identidade, próprios recursos de infraestrutura. Além disso, haverá algumas palestras na área de Enterprise e de Tips e Tricks, de coisas que podemos fazer com Azure, algumas dicas, coisas do pessoal de consultoria que está acostumado no dia a dia e pode ajudar aí, por exemplo, como automatizar alguns processos com Azure Automation, que é uma palestra que eu vou fazer logo mais à tarde. E vai ter também uma palestra de Puppet, como automatizar alguns processos, principalmente para quem trabalha com software livre, com Ruby e tudo mais. Só para deixar avisado isso. Bem, vamos começar. Vou começar fazendo um overview do que tem de infraestrutura de IaaS dentro do Azure. Me apresentando, meu nome é Diego, eu sou MCT, MCSA, MCSE. Vocês podem perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, né? Então, se sair uns daí, piá, uns negócios assim, não estranhem. Me apresentando um pouco mais formalmente, trabalho com Microsoft já faz alguns anos, mais especificamente 8 anos. E estou desde a versão 2007 trabalhando com System Center, foi uma época difícil, Windows Server. Agora eu trabalho focado com a parte de nuvem, automação de processos, ITIL, Service Manager e também arquitetura e soluções de nuvem, focados em Azure. Aqui meus contatos, e-mail, Skype, Facebook, Twitter eu não uso. E, bem, vamos começar falando o seguinte, por que nuvem? Alguém aqui já foi para a nuvem? Alguém está indo para a nuvem? Alguém está com medo de ir para a nuvem? Nuvem? Já foi para a nuvem? Alguém está com medo de ir para a nuvem? Já foi para a nuvem também, mais um. Tem alguns produtos na Amazon e alguns produtos no Office 365 e no Azure agora pretendo começar a usar para minha própria empresa primeiro. Certo. Alguém aqui não foi, não quer ir, quer conhecer, tem medo da nuvem, alguma dúvida assim, antes a gente já pode abordar aqui? Alguém tem medo de nuvem? Não conhece simplesmente? Então beleza, então vamos falar de nuvem. Por que nuvem? Nuvem nos dá agilidade. Vamos dizer o seguinte, descontando aqui algumas pessoas que já estão com nuvem, quanto tempo leva para vocês provisionarem agora no ambiente de vocês 40 computadores com 8 núcleos e 16 GB de RAM? Rapidinho, né? 4 meses, olha lá, se tiver budget para isso, não for ficar para o ano que vem, né? Você também tem a questão de automação de processos. Você pode configurar o seu ambiente de uma forma com que ele tenha algum template de um serviço que você use e você simplesmente o escale, diminua à medida que seja necessário, sem uma intervenção humana, sem ter que você perder um analista da tua empresa trabalhando com isso. Outra grande vantagem é o pague pelo uso. Se você ligou a máquina, você pagou. Se não usou, não paga nada, paga só o dado armazenado lá dentro. Isso aí torna processos, por exemplo, você tem uma folha de pagamento que consome muito recurso computacional no final do mês e no resto do mês o sistema praticamente fica parado. É bom você simplesmente escala essa máquina para o máximo de recursos que você puder, processa a folha rapidinho e desliga. Você só vai pagar por aquele momento que você usou. Você não vai ter aquele custo extra de manter a máquina ligada todo mês. É um ativo que tem que ficar gerenciando, não tem que ficar cuidando de Windows Update, não tem que ficar gerenciando esse tipo de coisa. Outro ponto muito bom da nuvem é o alcance global. Como o Bordini falou mais cedo, a Microsoft é um dos maiores providers de nuvem e hoje ela está presente já em 16 localidades, com data centers próprios, não são terceirizados. Com tudo isso, a gente tem o alcance, a gente tem a facilidade, a gente tem, obviamente, redução de custos. Você só paga pelo que você usa. Você tem o storage, você não tem mais que lidar com complexidades, por exemplo. Eu preciso de ter esses dados replicados localmente. Eu compro 2 storages, um replicando dado para o outro. Você gastou R$200 mil em storage e só usa um. E se dá um problema no switch, pronto, você tem que ter redundância do switch. Cada switch mais 50 conto cada um. Olha quanto que você gasta nisso e o Azure já te entrega tudo isso pronto por um valor praticamente irrisório. Outra coisa é alinhado com o mercado. Eu tenho que dizer uma verdade para todo mundo, nuvem veio para ficar. Ela vai entrar na sua empresa. Você tem 2 escolhas, ou você é o herói ou você é o vilão e existe grandes chances de você já ser o vilão. É melhor chegar
para o teu CIO e falar, ó, vamos para a nuvem porque a nuvem vai reduzir nossos problemas, do que chegar alguém de negócio e falar, a gente vai para a nuvem porque o pessoal de TI não faz nada direito. Qual que é a melhor mensagem de chegar no ouvido dele, não é? Outra coisa, a identidade única, que é algo que a Microsoft consegue entregar. Na verdade, é o único player que entrega essa identidade única, em que você tem o usuário local no teu domain controller, você tem o mesmo usuário dentro da nuvem, tudo com uma única identidade. Você tem o mesmo usuário no teu Office 365, você tem o mesmo usuário em todos os serviços. Você não tem mais que gerenciar, ter uma complexidade de autenticação, ter que gerenciar várias coisas diferentes. Outra coisa que é muito bom, que eu vou abordar um pouco mais, é a facilidade de dev teste. Que hoje uma das grandes dores das equipes de desenvolvimento é ter um ambiente de desenvolvimento igual ao de produção para poder testar a aplicação para ver se ela realmente aguenta. E um outro ponto é para a aplicação não ser testada quente e acabar derrubando o site, derrubando uma empresa. E outra coisa, que com toda essa sinergia nós temos a questão de DevOps, que é o desenvolvimento e a infraestrutura trabalhando juntos para atender o negócio, que é, no fim das contas, o que importa, que é o que paga o salário de todo mundo, né? Agora, quando que a gente vai para a nuvem? Como que a gente vai para a nuvem? Isso aqui é uma coisa importante. Aqui vamos falar na plataforma do Azure. Vamos lá. O que nós começamos? Ele é aberto. Podemos ver, trabalhamos com Git, Eclipse, .NET, Java, Node, todas as soluções que são os principais players de mercado e a cada dia está entrando mais e mais linguagens de programação compatíveis. E temos as duas grandes frentes. O IaaS, em que nós trabalhamos com VMs Windows, VMs Linux, storage e networking já abstraídos e entregues de uma forma simples para vocês. Além de tudo, nós temos a questão de PaaS. Não é bem o foco daqui, mas vamos citar. Nós temos a questão de websites, serviços móveis, nós temos jogos que estão funcionando no Azure, serviço de dados, análise de dados, data mining, identidade, que são alguns recursos providos pelo Azure. Tudo isso em cima da infraestrutura da Microsoft, que é a Microsoft Cloud, o Azure. Vamos. Agora, qual que é o bom do Azure? Por que ele se diferencia dos demais? Como eu falei, ele consegue atacar todas as frentes. Vamos falar concorrente? A Amazon é muito boa. Não vou falar que não é um concorrente à altura. Porém, tem um problema. Não tem nada para dentro do teu data center, pro teu lado. O teu data center fica completamente descoberto por qualquer solução da Amazon. Você não consegue administrar para dentro de casa, só para fora. Já a Microsoft não. Com o System Center você consegue tornar teu data center uma coisa só, tanto on-premise quanto o público. Vira uma coisa só. Você não tem, eu tenho um workload local, ele não vai dar conta, não tem ambiente, joga para a nuvem. Processou, volta para cá. Você consegue ter esse controle com um único provedor. Você tem como abordar todas as frentes. Você tem gestão de identidade, você tem todos os grandes pilares de nuvem num único fornecedor. E os grandes fatos são as super escalas, o fato dele trabalhar de forma híbrida e ter a compliance empresarial que as grandes empresas precisam, o governo precisa e tudo mais. Vamos falar em hiperescala. Bordini acabou de passar esse PowerPoint, então fica um pouquinho chato de mostrar, né? Mas vamos lá. Ele está até mais atualizado. Estamos falando em 25 trilhões de objetos dentro do Azure, 2,5 milhões de requests por segundo, mais de 1 milhão de bases de SQL Database, mais de 300 milhões de usuários de AD, mais de 13 bilhões de autenticação por semana e 16 regiões espalhadas pelo mundo. Podemos falar Ásia, duas dentro da Austrália. Acho que na Ásia tem mais 5, nos Estados Unidos tem mais 5, na Europa tem 2. Nós temos vários data centers espalhados nos principais mercados do mundo. Estão bem aqui. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, se a gente formos falar em PaaS, e eu sei que o meu mercado é o brasileiro e o norte-americano, eu posso desenvolver meu software de uma forma com que, quando o usuário estiver no Brasil, acessa do data center local, quando estiver nos Estados Unidos, acessa de lá. Você consegue ter esse controle, você consegue fazer esse tipo de uso, e o legal, já está pago. Você consome o serviço, já está embutida toda a infraestrutura para fazer isso. Você não vai ter que ficar lidando com estrutura de DNS complexa, replicação de storage, nem nada assim. Isso aqui é muito legal, é muito interessante, esse tipo de trabalho. Se você tiver uma aplicação que atende mundialmente, por que não colocar em todos os data centers? Agora eu falei em jogos. Provavelmente aqui, quem tem Xbox, né? Todo mundo tem Xbox. Quem tem Play 4 aqui? Pô, quase ninguém tá. Não vai nem falar, né? Então, quem tem Xbox deve ter conhecido esse jogo, Titanfall.
Esse aqui é um dos melhores cases de Azure para mostrar que ele tem performance. Porque estamos falando que as sessões de jogos estão sendo hospedadas lá e o Titanfall em específico tem mais de 100 mil VMs rodando rodando a estrutura de nuvem para fazer o multiplayer dessa solução. É muita máquina. Não há... Eu não sei, eu infelizmente não joguei, não tive essa oportunidade ainda. É bom? Mas, então, temos aqui um depoimento, né? É bom. Rapidinho. Isso que é o principal, ó. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco mais de recursos. Os Jogos Olímpicos da NBC. O que foi de legal dele? O encode do vídeo foi em tempo real e o streaming foi em tempo real. O pessoal podia ver o jogo já em Full HD em tempo real. Nós tivemos mais de 100 milhões de espectadores durante esses jogos. Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante. Esse encode streaming foi para 2 plataformas, web e mobile. A pessoa pode assistir direto do seu celular, num formato, e no PC de outro. E o que foi legal? Durante a partida de hóquei entre Estados Unidos e Canadá, tivemos 2 milhões de espectadores em Full HD simultaneamente, sem perda de performance, sem lag, sem quadros quebrados durante a transmissão. Isso aqui foi algo bem legal, um case bacana de performance do serviço de media streaming do Azure. Agora vamos falar em níveis empresariais. Para uma empresa, o que mais importa para ela? É a garantia corporativa que a Microsoft dá falando, o meu produto funciona e eu garanto isso com SLA, com desconto no pagamento caso que dê algum problema. E a gerenciabilidade, a forma de gerenciar esse ambiente, que ela é uma forma mais voltada para a empresa e menos não pensada para ficar mexendo muito, personalizando muito, complicando muito a vida do administrador. A Microsoft vem com uma visão de reduzir a carga de trabalho em cima do administrador, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu cansei de apagar incêndio. Eu gosto de pensar em resolver problema e antecipar eles. Incêndio é muito voltado a custo, você não tem que ficar pensando só em ficar apagando incêndio e não resolver problema. Você resolveu um incêndio agora, você deixou de inovar lá na frente. Se você inova lá na frente, você para de reter problema para ter que ficar resolvendo. Agora vamos lá, falando em corporativo. Uma coisa que é muito importante é a segurança da plataforma e todo o ecossistema que ela tem. Em ecossistema e segurança, nós temos regulamentação. A Microsoft ela sofre auditoria praticamente diariamente de vários institutos independentes para determinadas certificações. Aqui são só algumas certificações que os data centers da Microsoft estão em compliance. Você, por exemplo, se alguém trabalhar em governo, pode exigir algum tipo de certificação do data center, a Microsoft tem condições de entregar esse tipo de certificação. Vamos falar aqui principalmente artigo 29, nós temos a questão de direitos da família, o ato patriótico. Esse da questão de educação da família é de hospedagem de conteúdo de pedofilia. Se estiver sendo hospedado lá, eles têm como identificar esse tipo de conteúdo, alertar as autoridades, para garantir que não tenha uma ação legal em cima do data center. A indústria de pagamento de cartão de crédito também tem acesso a isso. Tem robustez, a gente podemos ver logo Mastercard, Visa, Elo rodando dentro do Azure, legalmente, sem estresse, com a garantia que o serviço é atendido. Agora vamos falar questão de suporte empresarial. Um dos principais pontos é o suporte. Não adianta ter uma bela solução, mas eventualmente teremos problemas. Quando tivermos problemas, eu quero ser bem atendido. E esse é o principal ponto forte do Azure. Você tem um problema, com o suporte contratado, em questão de horas, nem isso, minutos, você já está com um problema resolvido. Eu vou contar um caso que eu tive com um cliente, em que ele acabou tendo que ter uma migração de urgência da subscription dele, porque ele excluiu a subscription dele, porém ele não tinha feito o move dos dados para uma nova, porque era uma questão de quem que era o administrador e tudo mais. Entrou em contato com o suporte rapidamente, a gente recuperou a subscription antiga, conseguiu mover os dados e o cliente saiu feliz, satisfeito com tudo funcionando certinho. Agora a questão, recuperação de desastre, que meu amigo Donda vai falar mais tarde, mas só vou fazer uma pequena pincelada no assunto. Pequenininha, que é você ter teu data center local, por N motivos ele pode dar um problema. Ele está replicado no Azure e subir de lá. Como que isso acontece, o Donda explica mais tarde. E também,
Cloud, ter o Disaster Recovery e alta disponibilidade. Você ter uma subscription do Azure com o teu ambiente, você ter uma replicação dela numa outra, que qualquer coisa você pode replicar de um lado para o outro, data center para outro, mas deixaremos isso para mais tarde. Agora vamos falar em gerenciabilidade. O grande ponto é, legal, eu tenho muitos recursos, eu tenho muita coisa boa, e como que eu cuido de tudo isso? É bem fácil. Nós cuidamos principalmente na questão de DevOps. O novo portal do Azure, ele já foi pensado numa estrutura em que você vai ter indicadores, como foi mostrado anteriormente, de performance da máquina, consumo, qual que está sendo o billing dela, se ela está aguentando, se ela não está aguentando, que já ajuda o time de desenvolvimento a saber se a máquina vai aguentar ou não, e a infra já se precaver de problemas futuros. E um outro ponto muito importante são as três principais frentes de automação, que é o Chef, Puppet e o PowerShell. Você consegue criar rotinas muito fortes, muito complexas, usando qualquer uma das três soluções. Aqui, eu digo, é a escolha do freguês. Você pode automatizar tudo da mesma forma, porém, cada uma tem sua complexidade, tem seu pró e tem seu contra. E claro, você também consegue usar muita coisa pelo Visual Studio para entregar o deploy de um software. Você não ter mais aquela situação. O desenvolvedor fala, beleza, a gente vai subir o site novo. Tranquilo. Preciso de máquina. Tá, beleza. E para quando você precisa das máquinas? Pediram para subir meio-dia. Você olha assim, 11h40, né? Putz. Fica aquela cara, né? Daí sabe que vai levar aquela devida, aquela correção educacional do teu chefe, para não dizer outros termos. E com o Azure você poderia falar para o cara, vai lá e publica direto. Tá aqui eu dá o acesso para o cara, ele vai lá, configura a publicação, sobe direto do Visual Studio dele para o serviço, já sai funcionando. Ou então melhor, você simplesmente cria as máquinas, ele te dá o pacote, você só copia lá, não tem que ficar formatando máquina, não tem que ficar configurando storage de replicação, tá tudo lá entregue fácil para você. E você consegue fazer muito mais coisa com isso usando o System Center. Que além de tudo isso, você ainda consegue monitorar, saber se o seu site vai escalar certinho, se você vai ter performance, se ele cair, se tem alguma coisa errada, se o banco de dados está certo. Você consegue automatizar as coisas por aqui e a partir dele você entregar algumas ações automatizadas. Por exemplo, se o banco ficou lento, ele dispara um serviço, executa um runbook, que eu vou falar mais tarde, que faz alguma determinada manutenção no banco de emergência ou desliga o banco ou o que for o teu processo. Agora vamos falar em ambiente híbrido. Quando a gente fala em ambiente híbrido, eu quero dizer minha rede local, meu servidor público como uma coisa só. Nós temos 4 pilares para isso. A infraestrutura, identidade única, os dados e a questão de aplicação. Vou dar um overview sobre cada um deles aqui. A infraestrutura seria com o Express Route, é um recurso novo do Azure que está chegando ao Brasil, deve estar chegando próximo, agora no final do mês, no comecinho do próximo mês. Não há uma data oficial divulgável ainda. E ele é provido pelos seguintes provedores. O que você acha da ideia de ter um MPLS do teu data center para o data center remoto, com toda a tua segurança, ter teu próprio link para fazer essa transferência de dados? É isso aqui que vai ser provido. Você vai ter essa conexão única. Caso você não tenha budget, não tenha recurso técnico para isso, ainda é possível fechar uma VPN IPsec, que você vai ter um túnel criptografado pela internet. Identidade. A identidade única é baseada no Active Directory. Você tem seu Active Directory local e com o teu Active Directory local, ele é replicado no Active Directory do Azure e você consegue prover autenticação para todos os serviços da Microsoft e teus próprios serviços que estejam hospedados na nuvem. Um exemplo disso, o Office 365 que o nosso amigo lá no fundo usa. Ele consegue integrar o AD local dele com o AD da Microsoft, autenticar por lá, ou melhor, se ele quiser não usar o AD da Microsoft, ele pode fazer com que o Office 365 dele autentique no AD local. Aí ele pode colocar políticas, ou então ele pode deixar autenticando aqui, como isso é tudo sincronizado, vamos dizer, um colaborador saiu da empresa, vai lá e desabilita a conta dele. Já desabilita aqui, ele perdeu acesso a tudo que está usando a autenticação da Microsoft. Outra coisa importante que eu acho interessante falar, já teríamos agora, em breve, provavelmente para a virada do ano, a gestão de identidade de recursos do Azure baseado em funções. Você pode criar grupos
grupo somente leitura, grupo que pode criar máquina, grupo que pode criar website. E esses grupos eles serão baseados no AD, você poderá colocar determinadas pessoas em tais grupos e eles poderão fazer cada coisa de acordo com a função que eles tenham dentro da empresa. Agora vamos falar em dados. O que nós temos de dados dentro do Azure? Nós temos o Azure Files, que são os arquivos que você pode usar o Azure como um servidor de arquivos, ou você pode simplesmente guardar seus VHDs, salvar um blob lá, da forma como você achar mais interessante. E o bacana é que ele tem a função de importar os dados e exportar. E esses dados são replicados localmente dentro do Azure. Nós temos vários modelos de replicação. Temos localmente redundante, geograficamente redundante e temos replicação por zona, que são, no caso do Brasil, como é dentro do mesmo data center, vai replicar numa outra parte do data center que é isolada de uma parte principal. Uma geograficamente redundante data center Brasil replica Estados Unidos e poderia ter também a questão localmente redundante. Dentro do data center ele está replicado em vários locais. Isso aqui haverá uma palestra do Lucas Romão mais tarde e ele vai dar todos os detalhes sobre isso. Agora vamos falar em aplicação. A aplicação é o ponto forte do Azure, é onde a Microsoft realmente investiu e é bonito de ver. Nós temos todos os principais produtos dela, SQL Server, BizTalk, Visual Studio, nós temos Oracle agora, nós temos SAP dentro do Azure, como serviço e o melhor de tudo, suportado. Você pode abrir um ticket de suporte que a Microsoft faz funcionar. E, claro, tudo isso aqui você consegue administrar usando o System Center. Agora, vamos dizer assim, foi dado esse overview, vamos falar agora um pouco mais focado em recursos empresariais, Enterprise Grade. Não vou me apresentar de volta, né? Não há muito motivo para isso. Mas ele é dividido em 4 grandes áreas: desenvolvimento DevOps, gerenciamento e System Center, segurança e o ecossistema, e Disaster Recovery e Networking. Vamos falar de desenvolvimento um pouco. Nós temos, principalmente para devs aqui, quem é desenvolvedor? Alguém é desenvolvedor? 1, 2, 3, tá. Vocês têm MSDN? Não? A empresa de vocês não tem MSDN? Vocês não têm MSDN. Tá, então vou dizer um bom motivo para vocês terem MSDN. Vocês têm as imagens de MSDN para você poder testar seu software sem impactar a infra local e sob demanda. E qual que é a vantagem? Você tem o custo reduzido, porque a Microsoft não te cobra o valor das licenças de software no valor na hora que você está executando a máquina virtual. Ela simplesmente cobra o custo computacional da máquina sem o valor da licença. Não importa que seja SQL, não importa o recurso que você esteja usando. Então, para você ter ideia, uma assinatura básica, uma assinatura de MSDN tem entre 50 a 150 dólares mês para consumir. Se você tiver uma máquina Basic A1 ligada durante um ano no regime de 8 horas por dia, 5 dias por semana, num regime normal, uma pessoa indo lá, comprando cartão de crédito, vai gastar 152 dólares e 92 centavos na média no ano. Um desenvolvedor já gasta 91,52. Nós temos também a questão, você pode trazer teu próprio serviço de autoscaling, você pode trazer teu próprio serviço de load balance. Você também tem as imagens especiais, você tem o Windows Client, você tem Visual Studio dentro das imagens de MSDN, que é uma coisa que você pode ter, em vez de aportar dinheiro, tendo que comprar um Visual Studio, ter uma máquina específica para Visual Studio, você pode subir uma máquina boa lá, trabalhar remoto e no final do dia desliga ela. Já está tudo incluso. Agora, vou fazer uma demonstração rápida aqui. Aqui, essa é a console do Azure. Aqui eu tenho alguns serviços, algumas coisas que eu vou usar para os demos de hoje. E onde que está a parte boa para quem é desenvolvedor? Nós temos, dentro da galeria de serviços do Azure, várias imagens. Nós temos Windows Server, versão Essential, versão 2012, versão 2008, SharePoint, SQL. Vamos pegar aqui, podemos fazer um filtro. Vamos pegar aqui BizTalk. Quem trabalhar com BizTalk, já tem a máquina pronta configurada, é só sair usando. Nós também temos a questão de imagens MSDN. Agora que eu incluí as imagens de MSDN. Nós temos lá Dynamics, Visual Studio Premium já com o Update 3. Nós temos também as versões de Windows Client. Windows 7 Enterprise, nós temos Windows 8, versão N e sem essa versão N. A versão N, para quem não sabe, é que não inclui o IE, por causa do mercado europeu. Então você poderia vir aqui,
Vamos pegar uma máquina... essas máquinas são exclusivas para quem tem assinatura MSDN. Essas máquinas não são disponíveis para ninguém que não seja desenvolvedor, que não tem uma subscription de desenvolvedor. Se nós virmos aqui, eu posso criar aqui, posso dar um nome qualquer, Azure Summit Win 8. Escolho qual que é o tamanho, que nós variamos entre todas essas opções. Aqui, vamos colocar lá Diego. Agora foi. Nós podemos criar o Cloud Service que eu queira com um nome específico ou escolher um Cloud Service que já exista. No caso, eu vou criar esse daqui mesmo. Eu posso escolher onde que eu quero salvá-lo. Como essa daqui é uma subscription que eu não mexo muito, ela não tem acesso no Data Center Brasil, mas seria possível criar máquinas aqui dentro do Data Center Brasil. Então, vamos colocar no sul dos Estados Unidos. Eu posso escolher uma conta de storage, em que eu simplesmente vou guardar meus arquivos, fazer essa segregação da maneira que eu achar mais interessante. E eu posso também criar grupos de disponibilidade, que é um recurso do Azure em que nós sabemos, máquinas têm que sofrer manutenção e dentro dessas manutenções pode ser que a máquina fique indisponível. O recurso de Availability Set permite com que máquinas dentro do mesmo recurso sejam colocadas em locais diferentes dentro do data center em que elas não converjam para um ponto único de falha e, além de tudo, elas não sofrem manutenção simultaneamente, elas sempre sofrem manutenção uma em sequência da outra, sempre garantindo que a primeira esteja ok. E, além de tudo, podemos criar aqui endpoints públicos para que você possa consumir os serviços da tua máquina. Aqui eu vou falar um pouco mais tarde de recursos de automação, mas vamos lá, criar. Se eu precisasse criar mais uma máquina, eu posso fazer a mesma coisa. Vamos pegar um Windows Server aqui. Posso escolher qual que é o release. Vamos pegar um release um pouco mais antigo. Azure Summit Server. Vamos lá. SRV. Vou colocar a senha. Vou criar um novo Cloud Service, colocar na mesma conta de storage e só subir a máquina. Beleza, ó. Já tenho duas máquinas aqui rodando e sendo criadas para mim. Assim que elas estiverem prontas no portal aqui, ele já me retorna que está tudo pronto, que está tudo certinho. Agora vamos voltar aqui. Isso aqui é só para mostrar a galeria, vai ter mais coisas focadas em desenvolvimento mais para frente. O que nós temos com isso? Pelo fato de nós termos esse desconto. Nós temos a questão de uso das máquinas. Com uma subscription comum, você teria, antes de ter esse desconto, você teria 3 VMs, 16 horas por dia, até 100 websites mais banco de dados, 50 instâncias de HD Insight por 10 horas ou 80 VMs para um teste de carga de 20 horas. Agora, com esse desconto, nós mudamos de 16 horas por dia para 24, ou seja, você pode ter 3 instâncias o ano inteiro ligadas sem que você tenha esse impacto de custo, que você tem que aportar dinheiro para subir o teu ambiente. E também você tem a questão de poder subir 100 instâncias para fazer um teste de 20 horas por dia. E também agora vamos falar um pouquinho de extensões, VM Extensions. As VM Extensions são aqueles recursos que eu mostrei ali por cima, um pouquinho, mas eles servem para quê? Para que você dê poder às tuas VMs e que você possa customizar elas de uma maneira mais ágil. Você pode criar um script PowerShell, você pode customizar um Puppet, você pode colocar um antivírus na máquina sem que você tenha que ficar configurando isso no teu ambiente, fazer o deploy manualmente em cada uma delas. Você tem toda essa questão no teu controle, na tua hora de você fazer a máquina subir. Como que isso funciona? Nós temos, depois de criar a máquina, nós temos o agente da VM instalado, que é o VM Agent, que é um software que a Microsoft instala em tempo ele já te dá a opção de instalar. Ele não vem pré-instalado, ele deixa que você não instale o software. Mas eu recomendo realmente que instale o agente sempre, que você vai poder, por exemplo, numa situação hipotética de perder a senha de admin da máquina, você pode conectar via PowerShell e fazer o reset de usuário e senha dela dessa forma. Sem o agente, não tem muito o que ser feito, vai ter que desligar a máquina, destruir a máquina e começar tudo de volta. E nós temos os recursos, que são as extensões. Nós temos PowerShell, nós temos
Chef, nós temos Puppet, nós temos antivírus como Symantec. E como que isso funciona? Na hora que nós criamos as máquinas, nós escolhemos quais recursos que eu quero utilizar, que a gente quer utilizar. Escolhendo esses recursos, eles são aplicados na VM e ela sai executando aquilo no momento que for provisionada. Certo? E vamos falar aqui de algumas coisas. Com o VM Agent, o que nós ganhamos? Quem aqui já trabalhou com, conhece a solução sysinternals? Pouca gente. Pessoal, sysinternals.com, sysinternals.microsoft.com, baixem, é o melhor pacote de ferramentas que vocês vão ver. Tem muita coisa boa lá. Entre eles, só vou falar do BG Info, que é nada mais do que uma telinha com todos os dados da tua VM, que você pode customizar, por sinal, para entregar alguma informação específica, tipo máquina de dev, ou pintar ela de vermelho, ou fazer qualquer coisa assim. O VM Access, que foi o recurso que eu acabei de falar, em que você pode fazer um reset de senha, você pode fazer algumas manutenções das máquinas de uma maneira mais simples, usando PowerShell, ou até mesmo uma questão instrumentada. Por exemplo, se você criar um script que ele faz um reset de senha da máquina na hora que ela liga, você pode vir por aqui e definir a senha manualmente sem que alguém tenha uma interação com isso. E isso daí está salvo dentro de um Service Manager ou a rotina que você desejar. Você pode usar agora os arquivos do VMM. Quem aqui trabalha com System Center diariamente? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, System Center, para quem não conhece, o VMM, ele é uma solução de gerenciamento de máquinas virtuais. Vou dar só um overview, tem 2 aqui, por favor, não me batam. Ele serve para administrar suas máquinas virtuais, você pode customizar templates, você pode entregar uma forma das máquinas virtuais serem mais ágeis dentro do seu ambiente on-premise. Quando você faz isso, você gera arquivos de configuração. Você pode usar esses mesmos arquivos de configuração para subir suas VMs no Azure. Você consegue usar o mesmo recurso nas duas frentes. Isso daí que torna ele interessante. E agora, com as novas instâncias A8 e A9, nós temos a opção de usar drivers RDMA para interfaces de rede de baixa latência. Se você for precisar fazer um cluster, se você precisar fazer alguma coisa que exija baixa latência, você já pode habilitar esse tipo de recurso. Bem, eu falei em configurações, agora vamos só dar um overview rapidinho aqui de como que elas funcionam. Nós temos essa tela no momento de criação da máquina, em que nós temos lá VM Agent, que foi esse recurso que eu falei anteriormente, ele sempre vem selecionado. Você pode remover, porém, repito, não façam isso. Você pode adicionar extensões, que são os recursos extras. Se você quiser adicionar um Puppet, ele vai trazer isso daqui, vai te trazer um servidor de Puppet. Você coloca o URL do servidor de Puppet, vai ter uma palestra disso mais tarde, que vai ser meu colega, Thiago Custódio, que vai falar somente dele. Você pode fazer a mesma coisa com o Chef, em que você tem qual é o arquivo de configuração que o Chef vai ter que executar na máquina na hora que ela ligar. E você também, claro, tem um script customizado com PowerShell, que você pode subir ele, passar argumentos, e ele executa isso na hora que a máquina for ligada. Agora vamos falar a questão de desenvolvimento. A principal ferramenta para desenvolver para o Azure, tem que ser o Visual Studio por questões meio de semântica, mas o que nós temos de bom aqui? O Web Deploy, que é do teu próprio Visual Studio, você fazer o deploy da aplicação, e Remote Debugging, você conectar na máquina no Azure e fazer o debug dela em tempo real numa máquina que está funcionando sem ter que ficar parando o teu ambiente de produção. Isso aqui eu vou demonstrar aqui, só vou mostrar como isso aqui funciona. O Wi-Fi aqui é um pouquinho lento, então não dá para mostrar isso diretamente. Mas vamos lá. Eu tenho aqui meu Visual Studio aberto e eu tenho já um servicinho que eu subi dentro do Azure, que é esse Cloud Service que eu coloquei aqui, ó, IT Experts Cloud Demo Publish. Isso aqui é um domínio meu. Aí o que eu fiz aqui? Ele não tem nada. Ele é só uma URL com um formuláriozinho ASP MVC padrão. Faz muitos anos que eu não faço isso. Ó. Ele só vai entregar essa janelinha aqui, nada demais. Certo? Se eu vir aqui no Visual Studio, eu posso editar alguns arquivos. Vamos pegar aqui Service Definitions. Aqui, Service Definitions, nós podemos colocar recursos de
se vamos ter remote access nas máquinas ou não, mas vamos fazer aqui uma coisa mais importante, que é o publish. Aqui eu já estou com a configuração feita, eu poderia vir aqui e criar uma conexão, que basicamente é entrar com a tua credencial Live ID, ou a tua credencial federada com o Azure, selecionar a subscription a qual você tem acesso, administrativo, claro, para poder criar, e aqui ele vai mostrar, por exemplo, vou fazer o deploy em produção, vou fazer várias outras coisas. Vamos alterar isso daqui. Vamos vir aqui em Manage. Opa, lugar errado. Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui. Essa aqui é a minha subscription, que é uma Visual Studio Premium, e já especificando a minha subscription de teste. Eu tenho aqui algumas outras subscriptions, não vou abrir por questões de NDA. E aqui nós temos qual que é o nome do Cloud Service. Por exemplo, eu posso criar um novo Cloud Service. Vamos colocar Azure Summit Demo Publish. Qual que é o lugar que eu vou colocar? Vai demorar um pouquinho. Aí ele vai me mostrar grupo de disponibilidade, região no planeta que tem a data center disponível, ele vai me mostrar aqui. Vou cancelar aqui que demora um pouco. O ambiente, se eu vou colocar em produção ou em staging. Eu posso escolher em qual ambiente que eu vou colocar. Assim, eu tenho duas versões do site simultaneamente. Qual que vai ser o modelo de build? Em debug ou em release? Que vai depender de como que você está querendo publicar isso. E como que vai ser a configuração do serviço, se vai ser cloud ou local. Você pode habilitar remote desktop por algum motivo, você tem que fazer alguma alteração na máquina, você pode colocar aqui o remote desktop, você pode acessar cada instância do teu serviço usando TS. E você pode colocar o Web Deploy para todas as Web Roles também. Isso aqui é mais coisa de desenvolvedor. Dá um Next, está aqui todos os dados, Publish, eu clicando aqui ele vai subir um arquivo diretamente. Teve que falar alguma coisa com alguém de infra? Teve que pedir algum recurso? Teve que reclamar alguma coisa? Não. Foi tudo automaticamente, a infra está focada no seu serviço, que é cuidar do ambiente, monitorar o ambiente e garantir a segurança. E garantir acesso e identidade. Não vou fazer o Publish aqui, isso aqui vai demorar bastante. Certo? E, claro, você também poderia pegar dentro de debug. Você pode adicionar aqui os processos. Aí você tem que explicar qual que é o nome da máquina e qual que é o modelo. Aí você conecta lá e poderia fazer o debug da aplicação. Vamos lá. Agora vamos falar da segunda parte, gerenciamento System Center, que é a minha parte favorita. O que nós temos de gerenciamento System Center? Nós podemos utilizar o PowerShell Desired State Config, que é um novo recurso em que nós criamos uma estrutura de PowerShell, em que ele configura a máquina do jeito que a gente quer, mas não naquele modelo de script, em que ele vai ter uma estrutura dentro do Azure, em que ele vai receber esses arquivos e vai poder configurar suas máquinas da forma como você definiu. E claro, você também tem a questão do PowerShell OneGet. É um recurso relativamente novo que é a estrutura do Chocolate, não sei dizer se está certo ou não, que é um repositório comunitário de instalação de softwares. Por exemplo, você digita Chocolate install TeamViewer, instala TeamViewer. Chocolate install .NET, instala .NET. Tudo isso pela rede. Vamos pensar assim, fazendo uma comparação, seria equivalente a um apt-get do ambiente Linux. Eles copiaram, né? Ficou muito bacana. Eu dei dando uma testada. Assim, daqui a um tempo, quando ele deslanchar, vai se tornar um grande repositório de aplicações locais para serem colocadas dentro do Windows, já que a Store é, obviamente, a loja mais indicada para baixar aplicações Metro ou Windows Style. Agora, como que isso funciona? Vamos primeiro explicar o fluxo aqui. Nós temos a máquina cliente, em que ele vai receber o arquivo de configuração. Configuração, que nem aqui no caso, vai ser uma máquina web server, vai ter que instalar o .NET, vai ter essas configurações aqui de como que a máquina funciona. Aí nós teremos o Azure Blob que vai hospedar esses dados. Como que isso funciona? Primeiramente, nós geramos o bootstrapper disso aqui, que ele é salvo dentro do Blob. A partir disso, nós pegamos e geramos um arquivo de configuração que também está salvo dentro do Blob, certo? Então nós temos a configuração e como que ele vai fazer o boot disso. Agora, próximo passo é configuração da VM dentro do Azure. Nós teremos a máquina, o Blob, quer dizer, aqui, desculpe, o cliente, né, que está executando isso, o Blob e
a VM do Azure que vai estar executando. No primeiro momento, o script de inicialização, ele vai puxar dentro do Bootstrapper as configurações do que ele vai fazer. Depois disso, o Bootstrapper vem aqui e pega o arquivo de configuração e joga para cá. A partir disso, ele vai fazer o parse das informações do que ele tem que fazer. E então, ele vai lá na galeria de recursos e executa o que você pediu. É um processo um pouco complexo, mas ele tem como ser feito. Vou só demonstrar aqui uma parte, que senão eu vou acabar ultrapassando um pouco o nosso tempo. Mas é questão de scripts PowerShell. Eles nada mais fazem do que gerar uma cadeia de caracteres aleatória e salvar como a senha da máquina. Ou seja, a partir desse momento aqui eu vou perder a senha do meu ambiente. Deixa eu duplicar aqui que fica mais fácil. Tá aqui. Eu vou perder a senha do meu ambiente na hora que ele executar. Esse arquivo aqui durante a configuração da máquina. Então vamos subir aqui. Aqui, vamos seguir aqui, que leva um tempinho aí para fazer isso. E qual que é a vantagem disso? Nós podemos, assim que ele terminar aqui, eu já volto para mostrar para vocês o resto. Nós podemos também, com isso, criar imagens, além de tudo, criar imagens customizadas. Por exemplo, Windows e Linux, nós temos nossas imagens personalizadas com os recursos e eu posso simplesmente pegar e criar o meu template. Por exemplo, eu tenho uma configuração de um software legado muito específica, eu posso instalar ele e capturar essa imagem e poder ter o uso dela para frente. Como é que isso funciona? Eu vou ter esse sprep ou não, vai dependendo do teu cenário. Se você quiser um template que vai ser deploy novo, você pode rodar o sprep. Se você não quiser, você pode ter só capturar, fazer um snapshot da máquina e sair usando ela. Vamos lá. Por exemplo, e outra coisa boa, que esqueci de falar, os discos são mantidos, a mesma configuração de disco. Você não tem que capturar uma máquina, fazer uma tabelinha no Excel com todos os discos e saber quando subir aquela máquina tem que adicionar tais discos. E ele leva também a configuração, por exemplo, se você tiver uma imagem com 5 discos com RAID 0, na hora que você subir a máquina de novo, a mesma máquina vai estar com o mesmo RAID 0, com os mesmos arquivos lá dentro. Então o que isso aqui faz? A gente pega, tira o snapshot e começa a copiar essa máquina para tudo quanto é lado. Olha lá. A invasão dos pinguins aí. Parece a marcha dos pinguins, não é? Viram esse filme? Poxa. Então tá, né? Vamos falar um pouquinho de imagens de VM. Que é, basicamente, a gente vira aqui de novo no portal do Azure. E pegar uma máquina qualquer. Eu vou pegar essa máquina aqui de server e vou fazer a captura dela. Eu tenho a seguinte informação. Essa máquina não foi parada e não rodei esse sprep nela. Server não captura, não se sprep. E beleza, estou aqui gerando uma imagem dessa máquina a quente. Claro, aqui, por favor, pessoal, bom senso, não vão fazer isso no servidor de SQL no meio-dia, porque provavelmente essa imagem vai ficar corrompida por questão de transação. Então, quando for fazer isso, tentem pelo menos usar um momento que a máquina não esteja tão a quente, porque você pode acabar tendo uma transação corrompida, poder acabar perdendo um banco de dados. Só faça isso daqui realmente se vocês precisarem de um estado da máquina e você não poder fazer um sysprep dela por N motivos. Por exemplo, se tem um software que o licenciamento dele é atrelado a N configurações das máquinas. E a partir daqui, ó, eu posso pegar e criar uma imagem a partir dela. Vamos lá, compute, galeria. E eu venho aqui em My Images, tá aqui ela. Posso começar a replicar e fazer o que eu quiser, tanto com Windows quanto com Linux. Tá? Pessoal, vou dar uma corridinha aqui, para a gente não atrasar muito. Tá? E eu vou falar agora de gerenciamento com o System Center. Aqui nós temos alguns recursos muito interessantes. Por exemplo,
É o Cloud Service. Cloud Service, a grosso modo, é um balanceador de carga, que ele tem um IP público válido, em que você pode fazer a tua entrada de DNS e fazer teu serviço trabalhar aqui de baixo. Só que, o que acontece? Nós temos a necessidade de estar com a configuração disso aqui, mesmo que você tenha a tua rede local. Atualmente, você tem que fazer a entrada por fora, entrar pela internet e cair aqui, mesmo que você tenha VPN entre os dois lados. Agora já temos o perfil público interno. Você tem o load balance interno que ele sai pelo teu ExpressRoute, pela tua VPN. Mas o que é o bom aqui é que você consegue, voltando em System Center, você consegue monitorar o teu ambiente com o System Center, incluindo a subscription de Azure, se o Cloud Service está saudável e tudo mais. E outra coisa boa, já estaremos em breve disponível, é a questão de você usar imagens de um virtualizador que use arquivos VMDK. Ele pegar, fazer a conversão magicamente disso para um formato que o Azure entende, que é o VHD, e pegar a tua VM local do VMDK e subir direto no Azure, sem sofrimento. E em breve teremos algumas outras novidades que ainda não podemos falar sobre o assunto. Mas, e uma outra coisa, vamos só correr aqui, é suporte. Linux, SUSE tem suporte que você pode comprar diretamente da dashboard do Azure. Você contrata a imagem com o suporte. Vou pular aqui a demo, que é só uma questão de curiosidade mesmo. Tamanhos de máquina, vamos falar instâncias A8, A9, com 8 cores, Intel, 56 GB, 16 cores e 112 GB. E elas também têm suporte a placas de rede 40 gigabits, que é as RDMA que eu falei anteriormente. E a interconexão delas é mais rápida, o processador é mais rápido, que é de 2.6 GB, comparados de 1.6 usados pelas instâncias A normal. E uma coisa importante frisar é que, como são instâncias maiores, com outro padrão de hardware, as VNets previam um crescimento de um certo modo. Então, a gente tem que criar as VNets para consumir determinados pools de recurso. Como nós temos esse hardware novo que não é compatível, nós acabamos tendo esse tipo de VM que vocês podem ver tem mais recursos que essa. Aí as VNets já existentes, elas não permitem que você crie uma instância A8 junto com uma instância A7, A4. Você tem que manter elas separadas. Instâncias novas de Virtual Network já estão conseguindo abraçar tudo. A Microsoft está trabalhando para fazer a migração das antigas para esse modelo novo. Bem, segurança e ecossistema. Nós temos controle de acesso, encriptação com BitLocker dentro dos arquivos, SQL Data Encryption. Nós também temos a questão do Trend Micro, você pode usar extensões de antivírus. Você também pode usar a For e fazer auditoria e operações. Opa, agora resolveu aparecer tudo. Tá. E aqui, auditoria de quem fez cada operação dentro do Azure. Contar um caso de um cliente nosso, estava no último dia da POC, entregando, assinando, combinando a cerveja, o cara foi lá e me excluiu o Domain Controller da POC. Foi triste. Tive que fazer tudo de volta. Tá. Vamos falar aqui as soluções de segurança. Microsoft, Symantec, Trend Micro, que estão dentro do portal. DR Networking eu não vou passar para vocês, porque agora eu vou abrir a sessão para perguntas e respostas. E eu gostaria de saber, alguém tem alguma dúvida? Porque esse daqui eu vou acabar ultrapassando um pouquinho o conteúdo do Donda. Diga. Tudo que você faz hoje pelo console, VM, networking, etc., você consegue fazer por API externa? Você consegue usar a API REST para fazer isso, se você tiver a fim de desenvolver seu próprio portal, ou você pode usar PowerShell para fazer isso. Eu posso, vamos pegar aqui, duplicar. Vamos lá. Você pode pegar e conectar no Azure. Vamos só pegar aqui e te mostrar aqui. Azure Connect. Esse daqui é uma estrutura de conexão de uma subscription demo que você simplesmente conecta usando ela. A partir daqui, eu estou conectado, eu tenho todo o meu ambiente para poder acessar e criar máquina, criar load balance, criar disco, a taxa disco, criar a rotina da forma como for que você desejar. E ele é todo orientado a objetos ou PowerShell, não sei se você já trabalhou com ele. Tá. A cobertura é 100% ou
Tem algumas coisas que não são bem nativas. Você vai ter que desenvolver componente. Por exemplo, eu tive que desenvolver um componente para edição das subnets dentro do Azure, porque ele trabalha com um esquema de XML. Então, quando você vai editar uma subnet, você não edita a subnet. Você tem que puxar o XML local, parsear ele, editar o campo que você quer e submeter de volta o XML para lá que ele configura a rede. Então, você tem que criar alguns mecanismos assim para fazer isso. Você até mesmo faz parte assim em orquestração de ambiente. O Orchestrator tem algumas ferramentas que fazem isso, tem algumas que não fazem bem o que a gente gostaria. Isto. É o seguinte, a gente sabe que algumas empresas não têm um ambiente de homologação idêntico ao ambiente de produção. Eu consigo, por exemplo, levar, no meu caso eu trabalho com VM, eu consigo levar esses ambientes para a nuvem e desenvolver um cenário de homologação, de migração na nuvem isolado do meu ambiente de produção ou não? Pode, você pode desenvolver. Se você não fechar a VPN, você vai ficar com o ambiente completamente isolado. Aí fica isolado, então eu posso levar minhas Isso, montar um ambiente para simular uma migração, por exemplo, no WebSphere. pode, você pode fazer isso aí sim. Só se caso você vá fazer alguma coisa assim, eu recomendo que você primeiro verifique a questão de autenticação das máquinas, porque lá você não vai ter autenticação. Ah, vai levar domain controller e tudo? Levo o domain controller, levo tudo, levo o WebSphere, simulo uma migração em nuvem, aprendo, documento, faço. Porque a gente sabe que tem algumas coisas que o licenciamento e homologação é muito caro. Você pode fazer isso, você pode usar o modelo de licenciamento. Se a empresa cliente, no caso, tiver MSDN, você ainda tem o desconto. Mas aí eu tenho o licenciamento dos produtos na nuvem. Tem, você pode usar os licenciamentos de lá. Tá. Mais uma pergunta? Eu queria complementar a pergunta do amigo ali, que existe um módulo dentro do System Center chamado Service Provider, que permite que você dê essas entradas através dessas APIs. Tem um módulo que Também tem uma solução chamada App Controller que faz isso. Que você consegue usar, fazer algumas administrações via portal, um outro portal interno. Diga. Sabe dizer, por exemplo, se eu tenho lá, caso, lá nós temos uma filial. Se eu fizer o Azure fazer o meu banco de dados, estando lá, e as duas, matriz e a filial, enxergar o mesmo banco, Sim. um link de 8 dedicado, ele é interessante? Olha, vou ser bem sincero. Eu não tenho como dizer, porque eu não conheço teu banco, mas você tem duas abordagens aqui. Você pode instalar um SQL Server, publicar ele lá, e eles vão consumir pelo Cloud Service, ou você contratar um SQL PaaS e você simplesmente usar esse SQL PaaS e ele vai te entregar a performance desejada e você não precisa nem do link dedicado. Talvez um DSL de 50 MB já te resolvesse a vida. Nós temos um lá de 120, mas é dinâmico. Você aceita? Aceita. Se você só tendo banco lá, você não tem nem a necessidade da VPN. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho uma VPN com Azure usando um DSL da Vivo, com IP fixo. Está funcionando lá. E por sinal, quem faz isso é um TMG. Acredite ou não. Quantos mega? Um link de 50 MB, mas eu já fiz isso com um link de 2 MB de DSL. Uma dúvida, quando tu falou da captura de imagem das VMs, aqueles VHDs que foi capturado, tem como baixar? Sim, você pode baixar ele sim. Você tem, por exemplo, tem soluções de terceiros, como o Azure Explorer, que você pode baixar ele local. Você sabe dizer quanto é o tempo de link para subir uma backup? Vai depender do teu link. Do teu link. O Azure tem throughput virtualmente limitado para receber. É o teu link mesmo que vai definir isso. Nós temos um cálculo exato ali. Vamos dizer, se teu link consegue subir 1 GB por hora, quando para subir para o Azure vai levar 1 hora. Mas não tem nada que... Não. O Azure fala assim, compatível, isso eu tenho. Tá aqui.